Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos entrar no próximo reino, que é o reino protoctista. Então a gente vai falar sobre as algas e os protozoários. E aí leva o nome desse capítulo porque as algas são essenciais para o equilíbrio atmosférico, justamente por conta da capacidade das algas fazerem fotossíntese e liberarem oxigênio. Tá bom? Então vão acompanhando com a página 189. O reino protoctista é um reino interessante porque ele abrange seres vivos bem distintos entre si, que são as algas e os protozoários. Embora eles sejam diferentes entre si, eles possuem as características comuns no sentido de que eles possuem núcleo. Então agora todos os reinos, todos os seres vivos têm núcleo na sua célula, ou seja, são eucariontes. As algas têm a capacidade fotossintética, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, são autotróficas. Já os protozoários, eles não são fotossintetizantes. Eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam dos nutrientes encontrados no ambiente. Alguns têm vida livre, que não causam doença para ninguém, não precisa de um hospedeiro, e outros são parasitas, precisam de um hospedeiro e até causam doenças. A gente encontra esses seres vivos em ambientes doces, de água doce, que a gente chama ducícolas, em ambientes de águas salgadas, que são os marinhos, e também em ambiente terrestre úmido. Tá? São características bem marcantes desse reino. Agora, primeiro a gente vai começar falando das algas, depois a gente fala dos protozoários. As algas são aqueles protoctistas que conseguem fazer a fotossíntese. Antigamente, as algas ficavam no reino plantae, mas como as algas não têm tecidos especializados, eles estão agora inseridos no reino protoctista. Tá? As algas são as principais produtoras de oxigênio no nosso planeta. Boa parte do oxigênio que nós utilizamos vem aí dos oceanos, produzidos pelas algas e pelas cianobactérias, que é do reino Monera. Né? Esses seres que fazem fotossíntese, eles conseguem fazer então e dar uma grande importância, né, sendo o nosso pulmão aí do mundo com relação aos oceanos, porque a gente tem muito mais água do que ambiente terrestre no nosso planeta. Né? Além das algas fornecerem o oxigênio, elas também são a base das cadeias alimentares aquáticas, né? Porque elas são os produtores, principalmente a glicose, que é o que elas produzem na fotossíntese, e elas vão servir de alimento para muitos animais aquáticos, também peixes, tartarugas, enfim. Então são a primeira faixa ali das cadeias alimentares do ambiente aquático. A poluição, ela pode ser algo bem determinante no equilíbrio da quantidade de algas do ambiente aquático. Quando se lança esgoto sem tratar, né, na água, no rio, no oceano, o que vai acontecer? Aumenta a quantidade de sais por conta desse esgoto, desse lixo, e as algas utilizam esses sais como matéria-prima para fazer fotossíntese. Então, o que acontece? Elas têm muita disponibilidade de nutrientes por conta desses esgotos, então elas se multiplicam. E isso causa um desequilíbrio ambiental, porque elas acabam se desenvolvendo mais, se multiplicando, reproduzindo, e elas fazem como se fosse um tapete na superfície da água, impedindo a luz do sol entrar nessa água, desse rio, desse oceano, e alcançar as algas que estão mais no fundo. As algas do fundo, elas não conseguem então fazer a fotossíntese porque não recebem a luz, e aí elas se acumulam, né, e acabam morrendo, acabam entrando em decomposição, então acaba poluindo o meio, porque a gente tem mais organismos mortos, muitos peixes morrem por conta da indisponibilidade de oxigênio, por conta das algas lá do fundo, que não conseguem fazer a fotossíntese. Então há esse processo que a gente chama de eutrofização, que é um desequilíbrio importante que acontece em ambientes aquáticos por conta de proliferação de algas quando se joga lixo em local indevido, tá? Com relação ao tamanho, algumas algas elas só conseguem ser vistas no microscópio, né? Ou quando elas estão em reprodução, se reproduzindo muito, porque elas são microscópicas, e outras podem atingir muitos metros de comprimento. Né? Então a gente tem algas unicelulares, algas multicelulares, que são aquelas que têm bastante células. Elas podem ter cores diferentes de acordo com o pigmento que elas possuem nas suas células. Então a gente tem algas mais verdinhas, algas mais douradas, algas mais avermelhadas.
Então a gente vai falar primeiro das algas unicelulares, que está aí na página 191. As algas unicelulares são aquelas que são de apenas uma única célula. Elas podem viver sozinhas ou em colônias, tá? E geralmente elas se reproduzem pela reprodução sexuada por divisão binária, que é igual às bactérias. Uma célula se divide em duas geneticamente idênticas. Divisão binária e cisciparidade é a mesma coisa, tá? Essas algas, elas são as principais fontes de alimento para pequenos animais aquáticos que ficam no plâncton mesmo. E essas algas unicelulares, elas têm três classificações, que são três grupos. Podem ser as euglenófitas, as pirrófitas ou as crisófitas. As euglenófitas, que a gente conhece como euglenas, elas se movimentam batendo um flagelinho e elas vivem principalmente em água doce, tá? Com bastante matéria orgânica dissolvida. Elas também fazem reprodução assexuada por cisciparidade, ela é unicelular, tem apenas uma única célula. Tem a coloração verdinha porque ela tem clorofila como seu pigmento principal, fotossíntese, enfim. Essas algas estão no fitoplâncton, juntamente com as cianobactérias lá do reino Monera e outras algas, né? E aí elas ficam em ambiente que tem luz solar para poder fazer a fotossíntese. As algas crisófitas, que também são unicelulares, elas também são conhecidas como as diatomáceas. Elas vivem também tanto em ambiente de água doce e água salgada, também se reproduzem em maior parte por reprodução assexuada. Elas têm pigmentos marrom amarelados, então ela parece um pouco douradinha quando a gente vê no microscópio. Por isso que a gente chama de algas douradas. Elas têm essa carapaça de sílica e elas são muito conhecidas como as diatomáceas. As outras algas unicelulares, o terceiro grupo, são as pirrófitas. Essas algas, né, elas também são conhecidas como algas vermelhas, elas têm podem ter tom esverdeado, tom marrom. Elas possuem dois flagelinhos para nadar, tá? E elas são também conhecidas como dinoflageladas. Elas são quase todas de ambiente de água salgada, tem clorofila e outras substâncias que vão mudar a coloração dela. Algumas algas, elas têm desse grupo, participam de dois fenômenos importantes. Primeiro, que é a maré vermelha, quando elas estão em reprodução, libera essa toxina que deixa o ambiente vermelho. E também algumas participam do fenômeno da bioluminescência, quando elas estão se reproduzindo, né? Elas conseguem ter essa luz própria, causando esse fenômeno bem bonito também no ambiente de água salgada. Então, esses três tipos de algas são unicelulares, tem apenas uma única célula. Agora, as algas pluricelulares, que têm muitas células, elas podem ter centímetros, elas já não são somente vistas em microscópio, elas podem ser grandes, tem vários formatos e várias cores. Embora tenham bastante células, ainda não tem tecido verdadeiro, por isso que não estão mais lá no reino Plantae. A reprodução das algas pluricelulares geralmente acontece por um fenômeno chamado de alternância de gerações, ou metagênese. O que é isso? Uma parte é sexuada e a outra parte da sua vida é assexuada. Então, quando elas estão na parte sexuada, algas diferentes liberam seus gametas que vão fecundar, o gameta feminino com o masculino, formando o zigoto. E aí forma uma nova alga que a gente já chama de esporófito. Esses esporos, eles começam a se multiplicar de forma assexuada. Então, por isso que é a alternância de gerações. Uma parte vai ser sexuada com troca de gametas e a outra parte vai ser assexuada na parte de esporos. Então aqui nós temos o esporófito que se desenvolveu, libera aí os gametas no ambiente que vão se encontrar e aí forma então a parte sexuada com troca de gametas. Depois da fecundação, esse zigoto vai se transformar nos esporos, que é a parte assexuada, tá bom? Então, nós temos dois tipos de reprodução nas algas pluricelulares. De acordo com o tipo de clorofila que as algas têm, as algas pluricelulares, elas são classificadas em três grupos, que são as clorofícias, as feofícias ou rodofícias. O livro aborda como clorófitas, feófitas e rodófitas. Então, olha só. As clorófitas, elas são as algas verdes, que tem clorofila, né, que vão ter essa coloração verde brilhante, parece uma alface, por isso que ela é chamada de alface do mar. Serve de alimento para muitos
animais como tartaruga e peixe. Já as pluricelulares feófitas, elas são as algas pardas ou marrons, né? Então ela tem essa coloração mais marronzinha. Elas são bastante usadas na alimentação humana, principalmente nos orientais. E as rodófitas, que também são algas com muitas células, elas também são chamadas de algas vermelhas. Elas têm esse nome porque a sua coloração ela pode ir de rosa a vermelho bem intenso. A maioria das rodófitas são de água salgada, mas tem algumas de água doce. E é dessa alga que se faz aquela capinha do sushi, aquela capinha preta, que é o nori. É um prato típico da culinária japonesa. Agora nós vamos falar dos outros seres vivos que representam os protoctistas, que são os protozoários. Os protozoários, eles são os seres vivos desse reino que não fazem fotossíntese, então eles são heterótrofos. Então eles vão se alimentar absorvendo ou capturando o alimento do ambiente, tá? Por ser heterótrofos, algumas espécies dessas, elas ajudam na decomposição da matéria orgânica dos ambientes onde eles estão, porque eles vão transformar o resto de outros seres em nutrientes que vão ficar ali dissolvidos na água. Além disso, alguns protozoários se alimentam de bactérias, fazendo o controle desses seres vivos aí microscópicos no ambiente, tá? Alguns deles vivem livremente em ambientes úmidos ou aquáticos, outros parasitam, né, ou vivem em harmonia. Alguns que parasitam vão causar doenças, principalmente algumas doenças humanas que nós vamos estudar também. A maioria dos protozoários se reproduz de forma assexuada, por divisão binária, ou seja, uma célula divide-se em duas geneticamente idênticas, mas tem algumas que fazem reprodução sexuada também com troca de gametas. Os protozoários, eles vão ser classificados de acordo com a sua forma de locomoção. Todos os protozoários são unicelulares, tem apenas uma única célula, tá? Não encontramos protozoários multicelulares. Então, são 4 grupos que classificamos os protozoários. São os sarcodíneos, que também são chamados de risópodes, os flagelados, ciliados e os esporozoários. Os sarcodíneos ou risópodes, eles não têm estrutura fixa de locomoção. Então, eles se locomovem fazendo uma expansão do seu citoplasma, ou seja, falsos pés, pseudópodes, que vão aí conseguir englobar o alimento e também se movimentar, tá? Um exemplo é a ameba, que a gente está vendo aí nessa imagem. Os flagelados são os protozoários que têm flagelos para locomoção, que é o exemplo da giardia, do trypanossomo, do leishmania. São protozoários que têm flagelo para locomoção e captura de alimento. O outro grupo são os ciliados, que tem vários cílios ao redor da sua célula para conseguir se locomover e capturar alimento. Os principais representantes é esse que está aqui na imagem, que são o paramécio, tá? Que é uma espécie de protozoário ciliado. E os esporozoários, eles não têm estrutura de movimentar, então eles ficam em formato de esporo. Todos deles, desse grupo, são parasitas, causam doenças, como o plasmódio, que causa a malária no ser humano. Ele parece uma esfera que vai infectar as células do nosso sangue, que é transmitida por picada de mosquito também. E aqui no esquema, nós temos aqui um esporozoário, tá, como exemplo. Então, a gente tem qual é a característica para a classificação dos protozoários? A sua estrutura de locomoção, tá? Então, nós temos os risópodes, que são aqueles que têm os pseudópodes, os flagelados, os ciliados e os esporozoários, que não têm estrutura de locomoção, ficam em forma de esporos. Qual a importância dos esporozoários para a saúde humana? Muitas espécies de protozoários causam doenças que são graves e levam à morte. Então, a gente conhece as principais doenças para a gente saber como que se transmite e qual é a forma de prevenção. Então, a primeira doença que a apostila aborda é a malária. A malária, causada pelo protozoário que a gente acabou de ver, o plasmódio, é transmitida através da picada do mosquito do gênero Anopheles. Então, o plasmódio fica lá na glândula salivar desse mosquito, e durante a picada do mosquito, entra na nossa circulação. E aí esse plasmódio, esse protozoário se instala nas nossas células do sangue, que começam a se reproduzir assexuadamente, originando novos protozoários. Ou seja, lá várias divisões binárias, e aí ele vai, então, infectar o nosso corpo, tá?
A malária, que é transmitida pela picada dessa fêmea desse mosquito, que a gente conhece como mosquito prego. Geralmente esse mosquito ele adquire o protozoário quando pica alguém que está infectado e aí depois vai para outra pessoa e infecta essa outra pessoa. Esses mosquitos vivem em região quente, alagada ou em muitas matas perto de rios e lagos, em ambiente que tem água. Além da picada do mosquito prego, a malária, né, o plasmódio, pode ser transmitido de pessoa para pessoa por meio de transfusão sanguínea, da mãe para o filho, durante a gestação, ou por seringas infectadas. Uma pessoa está contaminada e compartilhou agulha com outra, enfim, pode passar o plasmódio. Para se prevenir da malária, usar telas nas janelas, porque tem que combater o mosquito, né, mosquiteiros, inseticidas, repelentes e eliminar criadouros desses mosquitos. Não se tem vacina ainda para prevenção, tá? Então tem que ter saneamento básico, enfim, destinação adequada de lixo. Os sintomas da malária é febre alta, calafrios que ocorrem quando essas hemácias começam a se romper por conta da entrada desse plasmódio nas nossas células do sangue, cansaço e dor no corpo. Então a gente tem um mosquito, a fêmea do mosquito anófilis, né? Ela pica liberando o plasmódio nas nossas hemácias que vão se replicar e aí o ciclo pode continuar. Outra doença, protozoose, né, causada por protozoário, é a amebíase. A amebíase é causada pelo protozoário ameba, que vai lá para o nosso intestino humano. Ela se fixa no nosso intestino e outros órgãos, né, para se alimentar de nutrientes que estão nas nossas células do sangue. Então provoca feridas, diarreia intensa, vômito, dor de barriga, anemia e fezes com sangue. Como que a pessoa pega amebíase? Quando ela ingere água e alimentos contaminados com fezes de pessoas que estão infectadas com a ameba. Como a gente previne? Então, saneamento básico, consumir apenas água tratada, defecar apenas em banheiros, né? Ou com fossas sépticas adequadas, ter rede de esgoto, lavar sempre bem as mãos antes de se alimentar e também após ir ao banheiro. Então, a gente tem que cuidar para não se contaminar, porque ele pode também afetar o cérebro. A doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada também por um protozoário que tem flagelo, que a gente chama de Trypanosoma cruzi. Ele vive no intestino do inseto conhecido como barbeiro. Esse inseto, ele tem hábito noturno, ou seja, ele vai picar a pessoa de noite. E como geralmente a pessoa está dormindo e ela só deixa o rosto descoberto, ele pica justamente o rosto da pessoa, por isso que ele é chamado de barbeiro. Né? Então ele libera nas suas fezes esse protozoário trypanosoma e aí a pessoa acaba coçando o local dessa ferida e entra então o protozoário na circulação do sangue dessa pessoa. No ser humano, a gente tem esse protozoário chamado trypanosoma que vai ser transmitido por esse inseto, né? E ele vai também, esse inseto ele se contamina como? Ele pica animais infectados com esse protozoário, só que esses animais não manifestam a doença, como cão, gato, porco, roedor, gambá, morcego, tatu. E aí depois ele vem em nós e aí causa a doença. Esse protozoário vem para nós, ele acaba sendo um vetor, né? E aí nós, no ser humano, causa danos irreversíveis dentro do nosso organismo. Esse protozoário se instala nos nossos músculos, principalmente no baço, no fígado e no coração, causando flacidez e provocando um aumento desse órgão. Não tem cura, né? A gente também não tem não tem vacina para essa protozoose. Os sintomas da doença de Chagas é febre, inchaço nos gânglios, vermelhidão nos olhos e mal-estar. Então a gente tem lá o inseto que vai acabar passando para nós o protozoário, né? E a gente vai ter o crescimento desse protozoário no nosso corpo, causando vários danos em vários órgãos importantes. Prevenção, né? A gente tem que combater esse inseto barbeiro, né? Também pode se pegar através de transfusão de sangue, então tem melhor controle do banco de sangue. Trocar as casas de pau a pique por alvenaria, porque esses insetos costumam ficar nas frestas, né, dessas casas, de lugares assim, bem interior. Por isso que é importante trocar para a alvenaria.
Outra doença é a giardíase. A giardíase também é uma doença intestinal, lembra muito a amebíase, é causada pelo protozoário chamado Giardia lamblia, que também tem flagelo, vive na água e que quando ele é ingerido ele passa ali a ficar parasitando o nosso intestino. A pessoa se infecta geralmente quando ingere cistos nos alimentos ou água contaminada por fezes de pessoas que já estão infectadas por esses protozoários. Então, por isso que é de ambiente, geralmente, que não tem saneamento básico, não tem a cultura de higienização correta. Os sintomas da doença em crianças é dor de barriga intensa, emagrecimento, uma diarreia gordurosa e perda de apetite e sono. Nos adultos, geralmente, ela é assintomática. Então, para evitar a transmissão da giardíase, tem que ter bons hábitos de higiene, consumir água tratada, defecar em banheiros, assim como a amebíase, para que a pessoa não se contamine, porque se for uma criança que já está desnutrida, ela pode inclusive vir a óbito, ela pode morrer. E a leishmaniose visceral também é uma protozoose importante, ela é conhecida como calazar. Ela é uma doença bem grave, né? Na maioria dos casos ela leva à morte se ela não for tratada no começo. O protozoário que causa leishmaniose é o protozoário com flagelo chamado leishmania, que também é passado pela picada de um mosquito, que é o mosquito palha. Então ele pode se contaminar ao picar cão, gato e outros humanos e acaba trazendo para um humano saudável e infecta também esse humano com esse protozoário. O parasita ataca o nosso sistema imunológico, causa febre, perda de peso, fraqueza, anemia, inchaço no baço e no fígado também. E essa leishmaniose visceral, ela vai afetar principalmente pessoas desnutridas, né, que vivem em condição precária de adaptação, de saneamento básico. Mas ela também está relacionada a mudanças ambientais. Geralmente, essas doenças que são passadas por vetores como mosquitos, por exemplo, ela está relacionada a locais onde teve desmatamento, porque aí esses mosquitos acabam tendo que migrar para outros ambientes por conta de construção de barragens, sistemas de irrigação, uma urbanização mal planejada, né? Então acaba aumentando a população desses mosquitos que precisam de alimento. E é o nosso sangue. As medidas de prevenção é saneamento básico, combate ao mosquito, ou seja, combate ao vetor dessa doença, construção de residências adequadas, preservação de matas e florestas, dos cursos d'água e etc. Além disso, os animais de estimação têm que vacinar, porque aí eles não passam o protozoário para o mosquito, que posteriormente passa para nós. Tá? Então a gente tem aí como receber, né, o mosquito como vetor, esse protozoário que vai então infectar e acaba justamente com os nossos sistema imunológico, e aí acaba tendo vários machucados nos nossos tecidos internos, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, escreve para Pro e a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo!